Olha, a inteligência artificial está mudando completamente as regras do jogo na segurança nacional. E isso está acontecendo agora. E sabe onde essa transformação está sendo super interessante de acompanhar? Na Índia. A forma como eles estão usando a IA de maneira estratégica virou um caso de estudo para o mundo todo. Então, bora entender como isso está funcionando na prática. E para a gente começar a entender o tamanho disso, essa frase do Tarun Wigg, que é cofundador e CEO da NFU Labs, diz tudo. Ele fala que a IA está revolucionando a segurança nacional. E a palavra-chave aqui é revolucionando. Não é só uma melhoriazinha, sabe? É uma mudança radical na forma como um país se protege. Tá, mas por que a IA é essa nova fronteira da segurança? O que ela tem de tão especial? Bom, é simples. Ela faz uma coisa que antes parecia ficção científica. Ela dá a capacidade de entender o que está acontecendo em tempo real e, mais impressionante ainda, de prever ameaças, antes mesmo que elas aconteçam. Ok, mas o que isso significa na prática? Bom, significa sair daquela postura de só reagir aos problemas para uma postura proativa. Em vez de só ficar juntando um monte de dados, a IA consegue montar o quebra-cabeça inteiro, sabe? Ela cria um mapa completo da situação, prevê possíveis movimentos hostis e ainda automatiza a vigilância. O resultado final? As decisões são tomadas de forma muito mais rápida e certeira. Isso vale para tudo, desde a segurança na fronteira até uma operação de contra-terrorismo. E para a gente ver isso em ação, não tem exemplo melhor do que as Forças Armadas da Índia. Lá, a inteligência artificial é tipo a peça-chave na modernização de uma coisa chamada Comandos de Teatro Integrados, ou ITCs. E a mudança aqui é radical. Pensa assim, historicamente, as Forças Armadas funcionavam em caixinhas separadas. O Exército fazia o dele, a Marinha o dela, a Aeronáutica também, tudo separado. O que a IA faz? Ela chega e quebra essas paredes. Ela transforma esses setores isolados em um grande centro de dados conectado, onde todo mundo conversa. O resultado é uma coordenação perfeita e decisões que são tomadas na hora, em conjunto. Agora, se coloca no lugar de um comandante em campo. Isso muda o jogo completamente. Em vez de esperar um ataque para depois reagir, a IA permite antecipar esse ataque. Os recursos, tipo tropas, equipamentos, tudo é usado da forma mais inteligente possível. É literalmente a diferença entre estar sempre correndo atrás do prejuízo e estar um passo à frente do adversário. E tudo isso que a gente está falando nos leva a um conceito militar que é chave para entender essa história toda: o multiplicador de força. A IA é a personificação disso. Mas o que raio significa ser um multiplicador de força? É bem mais simples do que parece. Basicamente, um multiplicador de força é qualquer coisa, uma tecnologia, uma tática, que faz com que cada soldado, cada equipamento, se torne muito mais eficiente, muito mais poderoso. A ideia não é ter mais gente ou mais armas, mas sim fazer com que o que já se tem valha por muito mais. É sobre ter resultados melhores com os mesmos recursos. E a IA, hoje, é o principal motor disso. Mas como a IA faz isso na prática? É como um efeito dominó, olha só. Primeiro, ela cuida de todo o trabalho chato e repetitivo, sabe? Aquelas tarefas que tomam tempo, mas não exigem estratégia. Isso libera a equipe para focar no que é realmente crítico. Com a cabeça livre, essas pessoas podem usar o poder da IA para analisar uma quantidade de dados que seria humanamente impossível de processar em tempo real. E daí, a IA entrega o ouro, insights prontos para ação. O resultado? Decisões melhores e muito mais rápidas. É exatamente o que o Tarun Wigg resume aqui. Ele chama a IA de multiplicador de força definitivo. E o ponto mais importante que ele levanta é que isso não é só sobre eficiência, sobre gastar menos, é também sobre a segurança das pessoas. Porque, no fim das contas, decisões mais inteligentes e recursos bem alocados significam menos risco e mais proteção para quem está na linha de frente. Mas olha, seria um erro pensar que essa história toda de IA na Índia se resume ao campo de batalha. Na verdade, essa aposta na área militar é só uma peça de um quebra-cabeça muito maior de uma estratégia nacional. E quer um exemplo que talvez pouca gente imagine? O sistema judicial. É isso mesmo. A mesma lógica de analisar uma montanha de dados está sendo usada para fazer os processos judiciais andarem mais rápido. Isso mostra que, para a Índia, a IA não é só uma ferramenta de defesa, é um pilar para modernizar o país inteiro. Isso não é só discurso, não. Os números confirmam essa liderança. Dá uma olhada. Um relatório da BCG mostra que a taxa de adoção de IA na Índia já está na frente da média global. Ou seja, não é algo que vai acontecer. Já está acontecendo. Certo, mas por que a Índia?
O que está por trás desse sucesso? Bom, é o que a gente pode chamar de uma tempestade perfeita. Pensa comigo. De um lado, tem um governo que está investindo pesado, com programas e estratégias claras. Do outro, um cenário de startups borbulhando de novas ideias. E para conectar tudo isso, uma mão de obra qualificada que não só sabe usar IA, como já usa no dia a dia. É a combinação perfeita de governo, mercado e pessoas. Então, tá. Juntando todas essas peças, o que essa onda de tecnologia significa para o futuro da Índia no palco mundial? Fica muito claro que, para a Índia, a inteligência artificial é muito mais do que só uma nova tecnologia. É uma jogada estratégica geopolítica mesmo. É o caminho que o país escolheu para se firmar como uma liderança global e, claro, para se tornar mais forte e resiliente nesse mundo que muda a todo instante. Isso tudo deixa a gente com uma pergunta fundamental para pensar, né? Conforme mais e mais países mergulham de cabeça na IA, como é que isso vai redesenhar o mapa do poder global? O que vai significar segurança daqui para frente? É uma questão que, sem dúvida, vai definir as próximas décadas.